A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Com o Senhor sempre tudo vai bem, não é? Já diziam os mais velhos, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então é na oração. É durante a oração que nós vamos ter a nossa vitória. Olha só que tremendo. Nós vimos ali, irmãos, em Êxodo 17, quando o povo de Israel estava travando uma batalha contra os amalequitas, Moisés subiu no monte para orar, para interceder, e ele ficava com as mãos levantadas. Enquanto ele estava com as mãos levantadas na intercessão, o povo prevalecia contra os amalequitas. Quando o braço começou a pesar e ele abaixou os braços, os amalequitas então prevaleciam contra o povo de Israel. E nós aprendemos ali que nós temos que fazer uma contínua oração, que nós não podemos desistir no meio do caminho, no meio da batalha, porque nós estaremos dando a vitória aos amalequitas da nossa vida. Então nós vamos agora entender um pouquinho mais, e olha, eu quero que você preste bastante atenção, porque é tremenda a revelação do nosso Senhor, irmãos, ali em Atos 12. Herodes manda prender a Pedro. Ele já tinha mandado matar Tiago, irmão de João, e agora ele mandou prender a Pedro, e no dia seguinte Pedro seria executado. E a palavra do Senhor diz que a igreja nesse momento, durante essa madrugada, fazia contínua oração pela vida de Pedro. Nisso, enquanto eles estavam orando, preso estava Pedro com algemas, em um lugar muito protegido, com muitos guardas, e o anjo entrou dentro da prisão, entrou dentro da cela, libertou a Pedro, veio trazendo ele em meio aos guardas, abriu a porta da prisão, tirou Pedro de dentro da prisão, colocou Pedro lá na rua, a obra completa, hein? Colocou Pedro lá na rua. Pedro não estava entendendo nada, não sabia se era uma visão, não sabia o que estava acontecendo. Quando o anjo desapareceu, aí que ele então caiu em si e falou: nossa, um anjo me libertou, o Senhor então me salvou aqui da morte iminente. E foi em direção à casa daqueles que estavam orando por ele. E olha só, ele bate na porta. E as pessoas que estavam lá dentro não estavam acreditando que era Pedro que estavam ali. Eles achavam até que era um anjo do Pedro, mas não que fosse Pedro. Isso não acontece muitas vezes, irmãos? E aí eu me lembro de uma história, eu não sei se é real ou não, onde num lugar que estava há muito tempo já numa seca tremenda, a igreja se reúne para subir ao monte para orar. E ali no pé do monte, né, se reuniu toda a igreja ali antes de subir, e uma das pessoas estava com um guarda-chuva. E as pessoas começaram a tirar sarro dela, como assim, né, com esse tempo, né, com esse sol, você querendo subir com um guarda-chuva. As pessoas oram, mas não acreditam na resposta do Senhor. As pessoas iam subir pedindo por chuva, e só uma dentre todas aquelas pessoas ali estava com um guarda-chuva, crendo que realmente a chuva ia pegar eles lá em cima, né? Veja, eles estavam fazendo uma contínua oração por Pedro, pela vida de Pedro. E nessa contínua oração, o mundo espiritual já começou a se mover. Foi enviado um anjo que entrou de forma sobrenatural dentro da prisão, acordou Pedro. Os guardas não ouviram. As algemas das mãos de Pedro caíram. Ele então falou: Pedro, vem, me segue. Passaram pelos guardas, abriu a porta da prisão. Não tem obstáculo, irmãos, para os anjos do Senhor operarem na minha vida e na sua vida também. Não tem porta de prisão, não tem algema, não tem guardas que vão impedir o agir de Deus na nossa vida quando existe uma contínua oração. E eles nem estavam, irmãos, acreditando que aquilo ia acontecer. Como aconteceu então? Por causa da contínua oração. A gente pode ver ali em Atos 12
que eles não estavam acreditando, porque quando Pedro chega na porta, já liberto, eles ficam espantados. Como assim? Pedro, né? Irmãos, a gente está orando, a gente tem que acreditar que o anjo do Senhor já está trabalhando em nosso favor. Quando as mãos de Moisés, começaram a ficar pesadas, o Senhor deu uma estratégia. Arão e Hur subiram no monte para ficar segurando as mãos ali, os braços de Moisés na posição que ela tinha que ficar, para ele não cessar. O Senhor vai dar estratégia. Ainda que em algum momento você se sinta mais fraco, ainda que em algum momento uma tristeza maior venha se colocar, tenha no seu coração que não vai ter impedimento para o agir de Deus na nossa vida. Daniel continuou orando durante 21 dias. A situação podia ter mudado ao redor dele, mas ele não desistiu. O Senhor falou para ele, desde o primeiro dia que você se colocou em oração, em buscar por uma resposta, a tua oração já foi ouvida, Gabriel já foi enviado, tinha impedimento no mundo espiritual, foi enviado um outro anjo, foi enviado Miguel para ajudar ali o anjo Gabriel, mas não vai ter paralisação no mundo espiritual quando nós continuamos com a oração, em contínua oração. Foi enviado Arão e Hur para ajudar Moisés, foi enviado Miguel para ajudar Gabriel. A contínua oração ali dos irmãos, orando por Pedro, enquanto eles estavam orando, o anjo foi, o anjo libertou, o anjo saiu, Pedro já estava andando pelas ruas, chegou lá na porta de onde eles estavam reunidos orando, e todo mundo ficou espantado. Ainda que você se sinta desanimado, ainda que as circunstâncias mudem, a gente tem aprendido que a vontade de Deus, que a palavra do Senhor não muda, continua sendo a mesma. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta fazermos contínua oração, que nós vamos ver a glória do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Não desista da sua oração. O Senhor vai enviar uma estratégia em um momento em que os braços estiverem cansados, pesados, mas o Senhor vai renovar as nossas forças. Não vamos desistir da nossa oração, porque é durante a oração que tudo está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Vão ser quebradas algemas, vão ser abertas portas de bronze, não vai ter impedimento para o agir de Deus, porque agindo Deus, ninguém vai impedir, e tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar essa palavra agora. Senhor Deus, amado e querido Pai, estamos seguros na sua presença, Senhor. O Senhor nos dá um entendimento, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor precisa que a gente ore, Pai, a partir do momento em que a gente começa a orar. A oração tem que ser contínua, ela tem que ser franca, sincera, dentro da Tua palavra, Senhor. Nós oramos, colocamos nas mãos do Senhor. A responsabilidade agora é dos anjos. Nós não temos que compreender como se fará, mas se fará. Nós não explicamos milagres, nós vivemos os milagres, e tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, fortaleça-nos, ó Deus, fortaleça, Senhor, as nossas mãos, fortaleça os nossos pés, fortaleça o nosso entendimento no Senhor, na Tua palavra. Não nos permita desistir. E é para a Tua honra e para a Tua glória a nossa vitória. O nosso testemunho, Senhor, é para trazer esperança ao coração daqueles que estão na mesma situação que nós, com o consolo que nós somos consolados, Senhor. Muitos serão consolados também. Muitos darão glórias a Deus através da nossa vida, da nossa vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja, hoje e sempre. Amém? Continue. É na contínua oração que o mundo espiritual está trabalhando, e não vai ter impedimento para o agir de Deus na minha vida e na sua também, em nome de Jesus. Amém?